Você já parou para pensar como um simples ato de generosidade pode mudar vidas? Imagine a história de uma garçonete dedicada que, em meio a dificuldades financeiras e desafios diários, se depara com um encontro inesperado que a levará a um novo horizonte. Quando Gustavo Lima, um dos maiores nomes da música sertaneja, entra no restaurante onde ela trabalha, o que parecia ser apenas mais um dia comum se transforma em um momento que desafia a lógica da sorte. Afinal, por que algumas pessoas parecem ter a vida mais fácil, enquanto outras lutam para sobreviver? Essa é a pergunta que ecoa na mente de muitos, especialmente quando a generosidade de um famoso se torna a salvação de uma mãe solteira. Prepare-se para se emocionar e se inspirar com essa história que viralizou nas redes sociais, mostrando que a bondade ainda existe e que, às vezes, um gesto pode ser a chave para abrir portas que estavam fechadas. Se você quer saber como essa história se desenrola e como a vida de uma mãe pode ser transformada por um ato de compaixão, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa jornada emocionante. A vida de Luísa, uma guerreira que desafia os limites da resiliência, era como um filme de superação onde cada dia representava uma nova batalha. Trabalhando incansavelmente como garçonete em um pequeno restaurante no interior de Goiás, ela carregava nos ombros não apenas bandejas de refeições, mas o peso de sustentar seu filho João, que lutava contra uma condição de saúde delicada que exigia tratamentos caros e complexos. Cada centavo que Luísa recebia era meticulosamente planejado, dividido entre as despesas básicas e os intermináveis gastos médicos. Sua rotina era um verdadeiro exercício de equilíbrio financeiro e emocional, onde sorrisos eram sua maior moeda de troca e esperança seu combustível diário. Os desafios pareciam imensos, mas sua determinação era ainda maior, revelando que a força de uma mãe ultrapassa qualquer barreira econômica ou social. Os olhos de Luísa, mesmo cansados, brilhavam com uma luz especial quando falava de João, seu tesouro mais precioso. Cada garçom que passava por ela via mais do que uma funcionária dedicada. Era uma heroína silenciosa que transformava cada obstáculo em degrau para sua ascensão. Sua história sussurrava para o universo que a verdadeira riqueza não está no bolso, mas no coração de quem não desiste jamais. No auge de sua carreira musical, Gustavo Lima decidiu fazer uma pausa estratégica em sua turnê para saborear uma refeição singela em um restaurante simples do interior goiano. Seu estilo despojado e sua simplicidade chamavam a atenção, mas ele buscava exatamente isso: um momento de conexão genuína com a realidade longe dos holofotes. Luísa, sem reconhecer inicialmente a celebridade, o atendeu com a mesma dedicação que servia todos os clientes. Sua postura profissional e sorriso acolhedor fizeram Gustavo perceber algo especial naquela jovem mãe que trabalhava incansavelmente. Cada movimento dela no restaurante revelava uma história de superação que ia além do simples servir de pratos e bebidas. O cantor observava discretamente os detalhes, percebendo o cuidado meticuloso de Luísa em cada atendimento. Sua empatia foi despertada pela forma como ela equilibrava a bandeja com uma mão, enquanto ocasionalmente olhava para o celular, como se verificasse algo importante relacionado ao filho. Naquele momento, Gustavo sabia que aquele encontro não seria apenas mais uma parada em sua rotina. Ao finalizar sua refeição, Gustavo Lima pediu a conta com um olhar diferente, completamente tocado pela história silenciosa que havia percebido através da dedicação de Luísa. Mais do que um simples pagamento, ele preparava um gesto que mudaria completamente a trajetória daquela família, transformando uma gorjeta em um ato de profunda generosidade e esperança. Quando Luísa trouxe o comprovante, Gustavo discretamente deixou um envelope com um valor que superava em muito o custo da refeição. Sua generosidade não era apenas financeira, mas um ato de reconhecimento do valor daquela mulher guerreira que lutava incansavelmente pela saúde de seu filho. O valor da gorjeta era praticamente suficiente para cobrir os custos da cirurgia tão necessária. O cantor sabia que aquele gesto representava muito mais do que dinheiro. Era uma ponte de esperança, um abraço financeiro que poderia transformar completamente o futuro de João. Seu ato de generosidade nascia não da fama ou riqueza, mas de uma profunda conexão humana que transcendia qualquer valor monetário,
revelando que a verdadeira riqueza está na capacidade de transformar vidas. Quando Luísa abriu o envelope e viu o valor que Gustavo Lima havia deixado, seu coração disparou. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, não apenas pela surpresa, mas pela avalanche de emoções que a invadiu. Era como se um peso imenso tivesse sido retirado de suas costas, e a esperança, que há muito tempo parecia distante, voltava a brilhar com intensidade. Aquele gesto simples, mas poderoso, representava a possibilidade de um futuro melhor para João. Luísa não conseguia conter a emoção ao imaginar seu filho saudável, correndo e brincando como qualquer outra criança. A gratidão que sentia por Gustavo era indescritível, e ela sabia que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. Era um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades, a bondade humana ainda existia. Com o coração cheio de esperança, Luísa decidiu que não apenas usaria a gorjeta para a cirurgia, mas também se comprometeria a ajudar outras mães em situações semelhantes. Ela percebeu que a generosidade de Gustavo não era apenas um ato isolado, mas um chamado para que ela também se tornasse uma fonte de luz na vida de outros. E assim, a história de Luísa e João começava a se entrelaçar com a de Gustavo, criando uma rede de solidariedade que poderia inspirar muitos. Enquanto Luísa se deixava levar pela onda de gratidão e esperança, sua colega de trabalho, Carla, observava tudo de longe com um olhar crítico. Para Carla, a generosidade de Gustavo Lima parecia um golpe de sorte que não deveria ter acontecido. A inveja começou a brotar em seu coração e ela não conseguia entender como alguém tão comum como Luísa poderia receber uma ajuda tão extraordinária. Em conversas de bastidores, Carla não hesitou em expressar sua indignação. Por que ela? O que ela fez para merecer isso? Questionava sem perceber que sua amargura a isolava ainda mais. Para ela, a vida parecia uma competição, e Luísa havia vencido uma rodada que ela mesma não tinha chance de jogar. Essa mentalidade a impedia de ver a beleza do ato de generosidade e a força que Luísa representava. O conflito entre as duas mulheres começou a se intensificar, criando um clima tenso no restaurante. Enquanto Luísa se preparava para usar a gorjeta de forma altruísta, Carla se tornava cada vez mais amarga, questionando a justiça da vida. Essa situação revelava uma verdade universal. A forma como cada um lida com a sorte e a generosidade dos outros pode moldar não apenas suas vidas, mas também as relações ao seu redor. E assim, a história de Luísa e sua luta por um futuro melhor se entrelaçava com a sombra da inveja que Carla não conseguia deixar para trás. Com o coração pulsando de esperança, Luísa não perdeu tempo e imediatamente agendou a cirurgia de João. A gorjeta generosa de Gustavo Lima não era apenas um alívio financeiro, mas uma oportunidade de transformar a vida de seu filho. Ao chegar ao hospital, ela sentia uma mistura de ansiedade e fé, como se cada passo que dava fosse um passo em direção a um novo começo. A equipe médica, experiente e atenciosa, preparou João para o procedimento, e Luísa, com lágrimas nos olhos, segurou a mão do filho, sussurrando palavras de amor e encorajamento. A cirurgia, que parecia um mar de incertezas, foi realizada com sucesso, e a sensação de alívio tomou conta do coração de Luísa. Ela sabia que aquele momento era um divisor de águas, não apenas para João, mas para toda a sua família. Após a cirurgia, quando João acordou e sorriu para ela, Luísa sentiu que todo o esforço e sacrifício valeram a pena. A gratidão que sentia por Gustavo Lima se transformou em um compromisso de retribuir a bondade que havia recebido. Ela decidiu que, assim que pudesse, ajudaria outras mães que enfrentavam desafios semelhantes, criando uma corrente de solidariedade que poderia mudar vidas. E assim, a história de Luísa e João continuava a se desenrolar, agora com um novo capítulo de esperança e amor. A história de Luísa e João rapidamente ganhou as redes sociais, e a generosidade de Gustavo Lima se espalhou como fogo em palha seca. O cantor, ao perceber o impacto que seu gesto teve na vida daquela mãe dedicada, decidiu que não poderia parar por ali. Ele queria fazer mais, muito mais. Assim, Gustavo anunciou publicamente que cobriria todos os custos médicos futuros de João, garantindo que a saúde do menino estaria sempre em primeiro lugar. Essa decisão não apenas aliviou o peso financeiro que Luísa carregava,
mas também trouxe um novo sopro de esperança para a família. Gustavo, com seu coração generoso, foi além e criou um fundo financeiro destinado a ajudar outras mães em situações semelhantes. Ele sabia que, ao fazer isso, estava plantando sementes de solidariedade que poderiam florescer em muitas vidas, transformando a dor em esperança e a luta em vitória. Luísa, ao receber a notícia, ficou sem palavras. A gratidão que sentia por Gustavo se multiplicou, e ela percebeu que sua história não era apenas sobre ela e João, mas sobre a capacidade humana de se unir em torno de causas maiores. A bondade de Gustavo se tornava um farol de luz, inspirando outros a também se envolverem e ajudarem aqueles que mais precisam. E assim, a história de Luísa e João se entrelaçava com a de Gustavo, criando uma rede de amor e apoio que poderia mudar o mundo. A repercussão da generosidade de Gustavo Lima foi além do que ele poderia imaginar. A história de Luísa e João rapidamente se espalhou pelas redes sociais, capturando a atenção de milhares de pessoas. Hashtags como Arigenerosidade Gustavo e Esperança Luísa começaram a circular, e a história se transformou em um verdadeiro fenômeno viral. As pessoas se uniram em torno da causa, compartilhando suas próprias experiências e histórias de superação, criando uma onda de solidariedade que parecia não ter fim. Os comentários nas postagens eram repletos de mensagens de apoio e gratidão, não apenas a Gustavo, mas também a Luísa, que se tornou um símbolo de força e resiliência. Muitas pessoas começaram a se mobilizar, organizando campanhas de arrecadação para ajudar outras mães em situações semelhantes. A história de Luísa e João não era apenas uma narrativa de superação, mas um chamado à ação, inspirando outros a fazerem a diferença em suas comunidades. Gustavo, ao ver o impacto de sua generosidade, sentiu-se motivado a continuar sua missão de ajudar. Ele começou a planejar eventos beneficentes e parcerias com instituições que apoiavam famílias em dificuldades. A história de Luísa e João se transformou em um legado de amor e solidariedade, mostrando que, quando as pessoas se unem em torno de uma causa, podem criar mudanças significativas e duradouras. E assim, a jornada de Luísa, João e Gustavo se tornava um exemplo poderoso de como a bondade pode transformar vidas e inspirar um movimento coletivo. E então, meus amigos e minhas amigas, qual será a sua escolha? Vai continuar esperando que a vida aconteça ou vai ser o protagonista da sua própria história de transformação? A jornada de Luísa nos mostra que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de resistir, sonhar e se reinventar a cada desafio. Reflita comigo. Quantas vezes você deixou de ajudar alguém por medo ou comodismo? Quantas oportunidades de fazer a diferença passaram por você? A generosidade de Gustavo Lima não nasceu da fama, mas da humanidade. E você, está preparado para ser um agente de transformação? Está disposto a olhar além das aparências e ver o potencial de mudança em cada história? Inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte dessa revolução silenciosa de bondade. Cada pequeno gesto conta. Cada ação importa. Sua história de transformação pode começar agora, bem neste exato momento. Não deixe para amanhã a oportunidade de ser a mudança que você quer ver no mundo.